continuar falando uma primeira parte sobre o mistério revelado. Muito bem, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16, no verso 25 e 26. Vamos ter outras palavras, outros versículos, e que você possa também folhear a sua Bíblia e anotar no seu caderno. Romanos 16, 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para estabelecer segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, se fez conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Esse mistério é o cerne do cristianismo. Sem ele revelado, não existiria cristianismo. Não existiria discípulos de Jesus. Esse mistério oculto antes da fundação do mundo não poderia ser revelado antes da ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo. Era isso que Jesus falava em João capítulo 16, versos 12 e 13, quando ele diz aos seus discípulos que ele não poderia falar algumas coisas naquele momento, porque eles não estavam preparados, eles não tinham no coração estrutura para ouvir aquilo que Jesus gostaria de falar, mas que depois da vinda do Espírito ele revelaria, ele mostraria, ele falaria. E ele reforça esse fato em Colossenses capítulo 1, versos 26 a 29, falando desse mistério oculto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis saber conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Olha o mistério aqui, olha o mistério revelado. É Cristo em vós, a esperança da glória, qual pregamos. Essa era a mensagem de Paulo, qual pregamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo Jesus, e para isso também eu trabalho, para essa mensagem que eu trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Esse é o mistério que foi revelado. Tudo que Deus estava trabalhando entre Adão até a vinda de Jesus, em toda a Escritura, entre Adão até a vinda de Jesus, Deus estava trabalhando esse mistério. E qual era? Com o único objetivo de colocar Cristo em você. Todo o trabalho de Deus, toda a revelação do alto tinha como objetivo trazer Cristo até nós e estabelecer Cristo dentro de nós. Paulo diz que essa era a pregação que ele fazia para todos os homens. Nós lemos isso, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo, essa era a revelação que o Espírito Santo tinha dado aos apóstolos, essa era a mensagem que Jesus não deu aos discípulos, porque eles não tinham estruturas para ouvir isso. Esse é o evangelho pregado em todo lugar, essa é a verdade em qualquer lugar. Paulo não tinha outro ensino diferente a uma igreja, a outra. Embora a gente leia as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, e vemos que eles abordam assuntos específicos para cada igreja, mas o assunto fundamental desses ensinos é Cristo em vós. Embora as igrejas tivessem problemas diferentes, elas tinham linguagens de abordagem diferente, mas a resposta era sempre a mesma. Depois de Paulo dar a solução ao problema de relacionamento, de casamento, um problema de organização, de estruturação da igreja, ele era bem específico. Ele dava a solução para que isso não ocorresse novamente. Ele sempre ensinava um assunto, que é Cristo em vocês. E quando a gente conhece
o ensino de que Cristo está em nós, nós entendemos o que Cristo fez em nós, por nós e através de nós. Paulo ensinava que nós temos que ser filhos de Deus, como nós cantamos, eu e a Thaís combinamos muito bem nessa noite, lá no trono de Deus. Nós somos filhos de Deus, chamados para sermos filhos de Deus, com o propósito de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Por isso que Deus colocou o seu Filho dentro de nós. Por isso esse é um mistério de Deus revelado nos últimos dias. Por isso essa é a mensagem central do reino de Deus. Por isso é a mensagem dos apóstolos. Por isso o ensino dos apóstolos é este. Por isso que nós precisamos sair, por isso que nós precisamos estabelecer não só o ensino pastoral na nossa vida, de cuidado, mas precisamos estabelecer um ensino apostólico, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo não fez nenhuma revelação especial a qualquer igreja, ele tinha só uma mensagem. Vocês não vivem mais, mas Cristo vive em vocês. Dispam-se do velho homem, revistam-se do novo homem. E ele falou em todos os lugares, a todos os homens, essa era a mensagem dele. Então, precisamos saber quem Cristo é em nós. E quem Cristo, e que nós estamos em Cristo, que é a segunda parte da minha mensagem. Porque quando nós sabemos que Cristo está em nós e temos essa revelação, não só na mente, mas no coração, nós seremos eficazes no nosso propósito e chamado. O que você faz hoje, você vai fazer diferente. O que você faz hoje vai ter um up. O que você faz hoje será, de fato, algo sobrenatural. Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia, a natureza na expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Manifeste como? Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo vai funcionar muito bem quando nós entendermos que Cristo está em nós e nós estamos nele. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui a vós, não fui com excelência de um discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisas alguma entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. E eu tive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E o meu discurso, a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não seja estabelecida, não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo não aplicou um evangelho do reino com palavras difíceis ou com eloquência humana. Ele diz, todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria desse mundo, nem a sabedoria dos príncipes desse mundo, que não produzem nada, mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a sua glória. Observe que Paulo novamente fala sobre uma questão de mistério, e esse mistério é a sabedoria de Deus escondida, que ele revelou para o nosso próprio benefício. E veja o verso 8 ainda desse texto, a qual é essa sabedoria, esse mistério. Nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, pois se a tivesse conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus da glória. Mas como está escrito, e esse texto a gente conhece de cor, olho não viu, ouvido não ouviu, nem tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para os que amam. Mas veja o próximo versículo, verso 10. O verso 10 diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Paulo está dizendo que nenhum homem viu, ouviu, sentiu, nada, nenhum pensamento foi revelado a eles, senão pelo Espírito. Deus revelou a nós, irmãos,
no nosso tempo, pelo Espírito, e nos deu. Ou seja, nenhum homem do Velho Testamento, nenhum homem, nenhuma mulher do Velho Testamento tiveram uma revelação. Estavam ocultos a eles, mas Deus entregou agora essa revelação a nós, Cristo em nós. Cristo em nós. Ele se revelou totalmente em Jesus. Ele se revelou totalmente em Jesus. Se você quer saber quem é Deus, você precisa encontrar a resposta em Jesus. Você encontra a resposta no Velho Testamento. Você não lê no Velho Testamento, você não vai descobrir Deus no Velho Testamento, você vai entender Deus em Jesus. Jesus amou a todos. Entenda, compreenda agora, abra a sua mente, abra o seu coração para que nós vamos começar a falar. Deus curou, Deus libertou, esta é a vontade de Deus. Você conhece a bondade, o amor, a santidade, a justiça de Deus em Jesus. Então, e Deus quer que todos sejam salvos, Deus quer que todos sejam curados, Deus quer que todos sejam libertos, Deus quer que todos sejam amados. Esse é Deus. Esse é o Jesus, isso que nós vimos em Jesus. Leia os evangelhos e você vai descobrir Jesus. E você vai entender quem é Deus. E ao ler os evangelhos nós vemos isso. Jesus nunca rejeitou ninguém. Jesus nunca mandou ninguém para casa sem ser curado, sem ser liberto, sem ser alimentado, sem ser amado. Jesus sempre estava pronto para servir, amar, curar, libertar, porque Ele conhecia o coração do Pai. Então, esse Jesus habita em nós. Olha as consequências dele habitar em nós. Esse Jesus que amou até o fim, que deu a sua vida por nós, habita em nós. Esse Jesus que curou a todos, que libertou a todos, está dentro de nós. Um dia Filipe, em João 14:8, disse assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, se você quiser saber mais sobre Deus, você tem que olhar para mim. Cristo é a manifestação perfeita de Deus. Colossenses 1:15, Hebreus 1. E essa é a visão que nós temos que ter. Essa é a visão que nós devemos ter. Nós precisamos mudar nosso pensamento. Nós precisamos começar a entender o Evangelho da forma que Jesus gostaria que nós entendêssemos. Por isso que ele diz que nós precisamos nos arrepender, metanoia, transformação mental. Não existe um momento em Deus onde Ele não queira ajudar as pessoas. Não existe um momento em Deus que Ele não quer libertar as pessoas, quer salvar as pessoas. Não existe um momento em Deus que Ele não queira curar, abençoar as pessoas. Não existe um momento em Deus onde Ele não queira amar as pessoas, cuidar das pessoas, achar as pessoas. Se algo está errado, é da nossa parte, irmãos. É da minha parte. Se algo está errado, eu sou o culpado. Quando as coisas não dão certo, quando elas não estão bem, quando as minhas orações falham, quando as coisas não acontecem, é porque Deus não está vendo em nós o entendimento de que Ele está dentro de nós. E Ele quer que a gente confie nele. Ele está nos ensinando que nós precisamos nos entregar a Ele, nos confiar a Ele, que Ele está dentro de nós mesmo. Que Ele de fato vive dentro de nós e quer se manifestar. Jesus tinha um evangelismo de impacto. Jesus ia atrás do perdido, amava, abraçava, alimentava, curava, libertava. E o próprio Jesus quer continuar fazendo isso através de nós, porque Ele habita em nós. Não é como se Deus estivesse empurrando isso para nós, falando: gente, vão e façam o mesmo. Vão, eu quero fazer através de vocês. Tem coisas que nós não precisamos conferir na palavra, irmãos.
Tem coisas que nós não precisamos entender na palavra se é ou não a vontade de Deus. Quando nós começamos a entender quem é Jesus, nós conhecemos a vontade de Deus. Mas o diabo, irmãos, sempre quer trazer dúvidas e desânimo para a gente. Essa é a função dele. A gente perde a bênção, a gente perde de dar a bênção, a gente perde de ser instrumento na mão de Deus por causa das dúvidas e do desânimo que o diabo traz. Marcos 19, versos 14 a 29, um homem trouxe o seu filho endemoniado, enfermo, para os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio deles. Talvez se fosse eu falava assim, bom, não é da vontade de Jesus curar o seu filho. Eu orei, jejuei, orei mais uma vez, e não aconteceu nada. Vá em paz para sua casa. Aí eles levaram para Jesus, e o que Jesus fez? Curou o rapaz, libertou o rapaz. Então, precisamos compreender que só porque um cristão não consegue terminar o trabalho, não significa que não é a vontade de Deus. Guarde isso, eu tenho guardado isso no meu coração. Ore de novo, e de novo, e de novo, até que aconteça. Busque uma força interior, chamada perseverança. E a Bíblia está cheia de expressões, persevere até o fim, quem perseverar até o fim, quem perseverar até o fim. Então, lembre-se, eu não sei quem disse essas duas frases próximas, mas elas são importantes. A fé sempre consegue aquilo que ela partiu para buscar. A fé sempre consegue aquilo que partiu para buscar. A fé de Jesus em nós. Nós falamos na pregação passada a respeito de que nós temos que usar a fé de Jesus, não a nossa fé. Quando nós falamos que a nossa fé do tamanho de grão de mostarda moveria um monte, a minha fé do tamanho de grão de mostarda não move uma caneta. Mas a fé de Jesus, mesmo pequena dentro do meu coração, move uma montanha. E é isso que nós precisamos entender. Cristo está em nós, o que Ele é está em nós, a sua fé está em nós, a sua santidade está em nós, o seu poder está em nós. Então a fé decide em como será no final. O tamanho da nossa fé decide em como será o final. Em todos os sentidos. Então, seja perseverante. Seja determinado, até que aconteça. Nem todos aqui vão dar nisso. Infelizmente. Nem todos aqui vão andar nisso. Mas eu espero, nós esperamos como pastores da igreja, que todos abracem isso. Todos vivam nisso. Todos andem nisso. Porque a decisão é sua, é minha, de andar ou não nisso. Você é que decide se vai ou não desistir. Você é que decide até onde a sua fé vai. Você é que decide até onde a tua ativação acontece. E a gente precisa construir uma reputação, irmãos, que vai até o fim. Que não desiste, que ora, que luta, que não se curva. Porque assim as nossas batalhas serão mais curtas. Ouça o que eu estou dizendo. As nossas lutas serão mais curtas. Sabe por quê? Porque os demônios vão saber que você não é um crente normal. É um crente que persevera. Crente que ora e vai até o fim. A verdade é que nós precisamos construir a nossa reputação também no inferno. Atos 19:15, quando uns camaradas ouviram Paulo expulsando um demônio, eles falaram, vamos usar a técnica de Paulo, vamos expulsar um demônio que está ali. E eles foram lá, usaram o nome de Jesus, usaram o nome de Paulo, e os demônios falaram assim, bom, Jesus nós conhecemos, e nós também sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? Paulo construiu uma fé
que tinha uma reputação até no inferno. E nós precisamos assim. E como a gente constrói? Perseverança. Deus nos amou até o fim. E amor não é um sentimento, é um compromisso. Entenda isso. Amor é um compromisso. Amar as pessoas é um compromisso, não é um sentimento. É bom abraçar, é bom beijar, é bom sentir carinho, é bom, né? Mas o amor verdadeiro é um compromisso. Jesus amou até o fim. Jesus não nos largou. Deus nos ama assim. E nós precisamos amar as pessoas assim. Então nós precisamos renunciar muita coisa. E estarmos prontos sempre que alguém precise. O nosso próximo, aquilo que Jesus falou na parábola do bom samaritano. O nosso próximo. Ou os diplomas que os discípulos receberam na Santa Ceia, a bacia e a toalha. Vão e façam o mesmo. Então nós precisamos fazer isso até o fim. Jesus disse em Mateus 25, 35 a 45, vocês me atenderam. E falaram, como nós atendemos o Senhor? Eu tive fome, eu estava preso, eu estava doente, e vocês me atenderam. Se vocês atenderem um desses pequeninos, vocês estão me atendendo. Pois bem, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Quando Cristo estava na terra, ele tinha um corpo físico. Todo mundo concorda com isso? Porque isso é uma declaração de fé, que os demônios não gostam. Todos concordam com isso? Então não tem demônio aqui. Nós cremos que Jesus tinha um corpo, mas deixa eu falar mais. Quando ele subiu ao céu, ele continua tendo um corpo aqui na terra. E o seu corpo é a sua igreja. É eu e você, irmão. Nós somos o corpo de Cristo. Essa é a nossa nova identidade. Isso que nós temos que olhar no espelho e ver Jesus. E o que ele fez nós faremos. Aliás, faremos maiores, ele disse. Então, somos o corpo de Cristo. Não é apenas um moto, não é apenas uma declaração, um jargão evangélico. É uma realidade espiritual. Jesus estava continuamente trabalhando e ele quer continuar trabalhando. Através de você. Através de mim. E ele quer fazer isso. Como é que ele quer fazer isso? Discipulando, amando, batizando, curando, libertando pessoas. Ele está em nós. Ele está em nós. E nele nós podemos todas as coisas. Por isso ele declara isso. Aliás, ele disse isso. Que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então mude a sua mente. Mude, escute a voz de Jesus. Não escute outras vozes. Escute a voz de Jesus que está clamando através dos que estão aí fora. Eles estão clamando por uma manifestação dos filhos de Deus. Esse é o evangelho do reino. E com um exército obediente, os dias do diabo estão contados. Se nós formos obedientes, se nós de fato abraçarmos esse evangelho do reino, nós colocaremos essa cidade de uma forma que ninguém ainda viu. Nós somos enviados todos os dias, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas famílias, nos nossos locais de estudo. Nós somos enviados todos os dias para os nossos vizinhos, para uma farmácia, para um mercado. Nós somos enviados todos os dias para esses ambientes e nós temos Cristo dentro de nós. Eu creio, se nós formos o tipo de pessoa que Jesus está procurando, nós lutaremos até o fim e mudaremos a nossa realidade. Quero fazer algumas perguntas. Qual é o evangelho que você tem pregado? Jesus nunca deixou ninguém para trás. Jesus atendeu a todos que estavam em seu caminho. Nós temos pessoas com depressão. Temos pessoas com depressão, temos pessoas com angústia, temos pessoas vazias, temos pessoas enfermas, temos pessoas cheias de demônios, temos pessoas de N problemas. Jesus nunca deixou ninguém para trás. Jesus, cheio do Espírito Santo,
andava e amava as pessoas. Ele era movido pelo amor de Deus, o amor que Deus sente pelas pessoas. Ele submeteu à vontade de Deus, levou açoites por mim e por você. Ele poderia ter parado em algum momento e falar assim, pá, chega, espera aí, vou mandar os meus anjos, vou sair daqui do lugar e acabou. Vamos parar por aqui, tá bom por aqui, mas ele foi até o fim. Foi na cruz voluntariamente, passou toda a humilhação e dor, porque ele sabia o que estava comprando. Estava comprando você, a minha liberdade, a sua liberdade, a minha e a sua salvação. Por isso ele não desistiu. Então, quando olhamos para os discípulos de Jesus, alguns negaram Jesus, né? Alguns negaram Jesus. Alguns abandonaram Jesus, alguns fugiram, foram espalhados. Mas depois que Jesus ressuscitou, eles se reuniram num lugar, o Espírito Santo veio, um vento, soprou sobre eles, encheu a vida deles, e eles saíram cheios de força. A mesma força que levou Cristo à cruz, levou cada discípulo a se comprometer com o Evangelho do Reino. Eles descobriram neles a força, o poder do Espírito Santo. Então, eu não conheço nenhum discípulo de Jesus daquela época que não tenha morrido com uma morte violenta por não negar Jesus. Estava fazendo uma pesquisa e vi que Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história da igreja. João foi queimado e não morreu, jogado na ilha de Patmos. Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, foi martirizado na Etiópia. Tiago, mais jovem, pregou a palavra no Egito e foi crucificado. Mateus morreu como mártir na Etiópia. Tomé foi para a Pérsia, depois para a Índia e foi martirizado lá em Madras. Hoje é a ilha o Monte São Tomé. Bartolomeu serviu como missionário na Armênia e foi decapitado. Filipe na Frígia e morreu como mártir em Herápolis. André pregou na Grécia, na Ásia Menor, e foi crucificado. Tiago, mais velho, pregou em Jerusalém e na Judéia, e foi decapitado por Herodes. Todos eles tinham uma força. Antes covardes, antes fugiram, agora estavam determinados a pregar o Evangelho, a anunciar com poder e ousadia até o fim. É por isso que Pedro escreve à igreja em 1 Pedro 4,12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar como coisa estranha que está acontecendo. Hebreus 1:12-4 diz: Vocês ainda não resistiram até o sangue lutando contra o pecado. Esse é o problema da igreja. Nós, da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos resistir às pressões que vêm sobre as nossas mentes. A tentação pode ser vencida. Nós temos o poder de Deus sobre nós. Cristo está em nós. Então, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Outra pergunta. Você está disposto a passar por algum tipo de sofrimento por causa do Evangelho? E quando falamos em sofrimento, pensamos assim, vou ser missionário num país onde está sendo perseguido, onde os cristãos são mortos. Não estou falando disso, estou falando da nossa realidade. Sairmos da nossa zona de conforto, de fato armarmos Jesus como discípulos verdadeiros. Você já encontrou o Evangelho que mereça o seu sofrimento? Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2, 3 e 4, suporte o sofrimento, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Você está disposto a pregar, a qual preço pagar para pregar o Evangelho? Se você morresse hoje, outra pergunta, seu Evangelho viveria depois de você ou morreria com você? Se todo o seu cristianismo deixasse de ser pregado hoje, parasse hoje, tudo, o seu cristianismo, o que você semeou nesse mundo, seria suficiente para crescer depois de você? Então, nós não podemos viver o plano B, temos que viver o plano de Deus para a nossa vida. Cristo em nós. Cristo está querendo
fluir através de nós, agir através de nós, é Cristo em nós. Ele sempre tem muito pão na sua intimidade diária para dar a você, para que você possa repartir às pessoas. Pão fresco. Todos os dias, Deus tem pão fresco para você, para que você possa repartir outros. Então faça o que a Bíblia manda você fazer. Essa palavra, ela diz isso. Faça o que ela diz, não o que as outras pessoas dizem. Não o que o nosso conformismo diz. Jesus morreu pelo mundo, mas ressuscitou, e nós precisamos anunciar isso. Entenda que você é a resposta para as pessoas. Você é a resposta. Cristo em você é a resposta. Você é o milagre que as pessoas estão esperando. Você é a cura. Você é a libertação. O maior que está em você do que aquele que está no mundo. E o maior que está em você quer que você se revelar, quer se manifestar. Quer ser o Cristo hoje. Deixe-me encontrar um segredo, que não é aquele segredo. Há uma força, há um poder espiritual que é ativado em você. Há um poder e uma força espiritual que é ativado em você quando você se consagra com um passo a mais, uma determinação. Nós precisamos ser ativados. Nós precisamos ser ativados. É isso que Deus espera de nós, um passo a mais, uma determinação a mais do que nós demos até hoje. Nós precisamos dar esse passo. Nós precisamos dizer, sim, sim, Senhor, eu vou além. Eu não farei as mesmas coisas. Eu vou cortar isso da minha vida, porque isso impede, isso me atrasa, isso me distrai. Eu vou aproveitar um momento melhor, eu vou focar melhor as coisas. Eu vou ser um instrumento teu onde quer que eu pise. Então, algo poderoso é liberado sobre a sua vida, irmãos. Algo poderoso é liberado sobre a sua vida. Lucas 11:34, Jesus diz que quando os nossos olhos são simples, o foco simples, a luz é grande. Então se consagre, focalize no que realmente é importante. Tenha força, a determinação para ser ativado. Eu vou dar um passo a mais. Eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Diga sim, eu farei isso, Deus. Por ti eu farei isso. Lembre-se, estamos nesse mundo para sermos eficazes do reino de Deus. Sermos eficazes. O nosso conforto, que nós chamamos muitas vezes de bênção, pode ser uma grande maldição. Pode ser uma grande maldição, pode ser um grande estorvo. Então, não deixe que o seu conforto te impeça de amar o Evangelho. Não ceda à pressão. Não ceda à pressão religiosa que diz o contrário. Não ceda o conformismo. Você e eu precisamos nos inflamar, nos apaixonar por esse Evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 diz, atice, desperte, Timóteo, o dom que há em você. E se ele estava falando para Timóteo, porque estava coisas apagadas, tinha cinzas sobre o altar, tinha cinzas sobre a vida de Timóteo. Ele precisava soprar, sopro, avivar, atiçar. Veja, é você e eu que temos que ativar. Não espere algo sobrenatural, algo fora para dentro. É aqui dentro. Porque tudo está aqui dentro. Cristo em vós, a esperança da glória. Tudo tem a ver com Ele. Então sopre o que está dentro de você. Paulo diz a Timóteo, ative, atice, desperte. Tem coisas dormindo aí dentro de você, tem coisas morrendo dentro de você. Ative
O passo a mais vai ativar isso. É você que deve fazer isso. Então, outro texto, ele diz assim: Timóteo, seja exemplo de fé, de honestidade, de determinação, de mente sã. Não ouça outras vozes, ouça a voz do Espírito. É isso que Deus está falando para nós hoje. Não ceda à pressão, ouça a voz do Espírito. Você é nova criação, tudo trata sobre isso, uma nova criatura. É para isso que nós fomos chamados, salvos, libertos. Não é para esperar o céu chegar. É para que a gente possa ser um instrumento poderoso. É Cristo na terra. É Cristo na terra. É isso que... Esse é o Evangelho do Reino. Então, significa que você deve focar, investir o seu tempo, o seu foco nas pessoas. O poder do Espírito Santo vai ativar você. Jesus vai se manifestar através de você. Você vai discipular, treinar, equipar, curar. Encontre pessoas fiéis, treine eles para que possam treinar outras. Esse é um mistério de Deus revelado pelo Espírito Santo. Cristo em você. Amém, queridos? Vamos fazer algumas declarações de fé. Eu tenho aprendido o seguinte: nós, para ativarmos, temos que dar um passo de fé. E algumas declarações de fé que eu tenho feito todas as manhãs. São muitas, mas eu coloquei algumas delas aqui. E nós vamos ficar em pé para fazer essas declarações. Você que pode ficar em pé. Nós não vamos colocar apenas os versículos, vamos apenas declarar os versículos que vão aparecer, por exemplo, como esse aqui, ó, Gálatas 2:20. Não precisamos ler Gálatas 2:20. Nós precisamos ler Cristo vive em mim. Mas não vamos ler assim, Cristo vive em mim. É assim que nós vamos falar? Como é que nós vamos falar? Cristo vive em mim. Ok? Ok? Nós vamos, calma. Tem as 6 declarações aqui. Muito bem. Nós vamos declarar, porque isso levanta o nosso... até arrepia, né? O corpo faz isso, quanto mais a alma da gente, o espírito da gente. Edifica nosso espírito. Edifique nosso espírito. E nós vamos declarar isso juntos, amém? Vamos lá. Cristo vive em mim. Sou uma nova criação. Vamos lá, esse está mais fraco. Sou uma nova criação. Que mais? Passei? Sou filho de Deus. Nós cantamos isso mais uma vez. Sou filho de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Oh glória, que bênção. O Espírito habita em nós, irmãos. Se Ele habita em nós, sou capacitado com os dons do Espírito Santo. Todos os dons estão dentro de você. Todos os dons, porque o Espírito Santo habita em você. Muito bem. Sou um ramo de Jesus Cristo e um canal de sua vida. Vamos mais uma vez isso, que isso é importante. Sou um ramo de Jesus Cristo e um canal de sua vida. E a última, posso todas as coisas através de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Faça declarações. Vamos colocar algumas delas lá na página. Declare todas as manhãs. E leve isso com você para o seu trabalho. Declare por fé. As coisas vão acontecer. Cristo se manifestar é um passo a mais. Você será ativado. Você fará um evangelismo como nunca fez. Coisas vão acontecer. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Amém, queridos? Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.